Olá, a pedido de alguns alunos do curso de Fotônica Básica da Universidade de Brasília, nesse semestre agora, do primeiro 2020, na modalidade remota, eu estou aqui fazendo um breve comentário, uma revisão rápida desse operador que aparece nas equações de Maxwell. O pessoal estuda lá no começo do curso em cálculo de várias variáveis, e mais para frente na parte profissional, onde está fotônica básica, talvez tenha esquecido. Bom, vou começar pelo nome. A gente chama esse operador de nabla. Na literatura em inglês vocês vão encontrar também del, é bastante comum. Essa palavra é grega, ela significa harpa. Então harpa, se a gente colocar as cordinhas, talvez lembre mais um harpa. É um operador muito usado em cálculo vetorial, por isso que aparece nas equações de Maxwell. Não custa a gente lembrar o que ele significa. Um pouquinho de notação primeiro. Eu vou estar usando o espaço tridimensional. Vou definir aqui então as coordenadas retangulares x, y e z. E eu vou definir alguns vetores aí usando vetores unitários que eu vou chamar x chapéu, y chapéu e z chapéu. Também se usa I, J e K, mas eu vou deixar dessa forma. Então, na verdade, tudo que você precisa saber é que esse operador ele tem uma definição em coordenadas retangulares bastante simples. Nabla é derivada parcial em relação a x mais derivada parcial em relação a y mais derivada parcial em relação a z. A partir dele a gente vai definir uma série de operações, produtos vetoriais, produtos escalares, mas sempre seguindo esse formato. Um primeiro uso desse operador é na definição do chamado vetor gradiente. Se eu tenho uma função f qualquer, eu posso definir um vetor que eu vou chamar nabla f. Veja que eu coloquei um traço em cima do nabla, indicando que agora ele é um vetor. E ele, vou seguir a minha definição. Agora entra um f sendo operado por esse operador, e ele vai ser derivada de f em relação a x. Na direção x, veja, ele vai ser um vetor agora. Então, eu vou colocar a direção unitária x, y e z para cada um dos componentes. Mais derivada de f em relação a y na direção y. Mais derivada de f em relação a z na direção z. Esse operador tem uma série de propriedades interessantes. A principal delas é que ele aponta para a direção e sentido, ele é um vetor, né, de maior crescimento local de f. Isso vai ser usado numa técnica, não tem a ver com o nosso curso, mas está muito falado hoje em dia, uma técnica de otimização chamada otimização por descida de gradiente. Por favor,
Então, se você for falar dessa técnica, for estudar essa técnica, for escrever alguma coisa sobre essa técnica, não traduza gradient descent, que é o nome em inglês, por gradiente descendente, como eu já li em muitos lugares. Isso é uma expressão sem pé nem cabeça, linguístico e matemático. Tá? Descent é um substantivo, não é um adjetivo, portanto não é descendente. E o vetor não sobe nem desce, esse vetor está aí. Né? A técnica é usar o vetor gradiente para orientar uma descida, já que ele aponta para a região de maior crescimento. Parece fazer sentido você ter um sistema com parâmetros quaisquer, vamos chamar W, e você quer otimizar esse sistema, você quer encontrar os melhores parâmetros para ele fazer alguma coisa, parece que faz sentido você aplicar uma mudança nesses parâmetros, que é uma constante qualquer vezes a direção contrária de uma função C de W, que é um custo ou perda. Né? Eu quero minimizar esse custo ou essa perda. Por que eu disse que está sendo muito usado? Essa é a principal técnica do aprendizado de máquina hoje. Então voltou a ser bastante aplicada por causa da inteligência artificial. W vetor, gradiente é vetor, W vetor. Uma aplicação mais física, então aqui vamos falar de aplicações, uma aplicação mais no sentido físico. Quando eu descrevo uma força do campo gravitacional, por exemplo, o peso sobre um corpo, ou a força exercida por uma carga dentro de um campo elétrico, uma notação, uma descrição conveniente é dizer que existe, na verdade, um potencial V, que é um escalar, e que, precisando, eu defino essa força, essa sim vetorial, como menos o gradiente de V. Essa descrição é conveniente porque é mais fácil em algumas situações eu relacionar esse potencial com energia e fazer uma descrição da dinâmica, né, da física clássica, que não é a mesma da de Newton, de falar de forças e acelerações. É a descrição que Hamilton propôs para a física, ela é equivalente à de Newton. Hamilton foi um dos incentivadores do uso desse operador aí, dessa notação nos trabalhos dele. E essa descrição de Hamilton ela se torna muito importante porque essa descrição é essencial na mecânica quântica. Um segundo uso é na definição de uma quantidade escalar chamada divergente de um vetor. Aqui a situação é um pouco diferente. Eu tenho já um vetor E. Vamos pensar, por exemplo, no vetor campo elétrico. E eu uso a seguinte notação. Nábula vetorial, escalar é o divergente desse vetor. Bom, primeiro a definição matemática. Veja, é uma questão de aplicar o mesmo operador, torná-lo vetorial e aplicar a regra do produto escalar. Então, naturalmente, esse divergente está definido da seguinte forma. Divergente do vetor E, vou colocar aqui meu operador nábula na forma vetorial, dx na direção x mais dy na direção y mais ddz na direção z, e colocar aqui produto escalar meu vetor E, que vai ser um EX na direção x, um EY na direção y, um EZ na direção z. O que me leva à expressão final. Divergente é derivada do componente x do vetor
na direção x, mais derivada do componente y na direção y, mais derivada do componente z na direção z. Lembre-se que o produto escalar, você faz o produto dos termos correspondentes, das componentes correspondentes e soma. Então, essa é a definição, mas se você se esquecer dela, volte para a definição do operador e sai naturalmente a expressão correta. Tanto divergente, que a gente está vendo agora, como rotacional, que a gente vai ver no próximo slide, ele tem um uso no eletromagnetismo, nas equações de Maxwell. Ele tem um uso um pouco mais palpável, visível, na ideia de fluidos, né, de fluxos. O divergente em particular, ele aparece ao se calcular, por exemplo, o fluxo de um fluido. Se eu imaginar que eu tenho aqui em algum ponto do espaço uma fonte para esse fluido e eu plotar, digamos, a velocidade de partículas em vários pontos, eu imagino ter alguma coisa assim. Possível resultado são um fluxo radial saindo dessa fonte. Da mesma maneira, se eu plotar velocidades em torno de um sumidouro, eu vou imaginar que eu posso ter velocidades que apontam radialmente, por exemplo, para esse sumidouro. Então, o que vai acontecer se eu definir uma superfície, um volume V em torno da fonte, eu vou ter mais fluido saindo do que entrando. Se eu definir também um volume V em torno de um sumidouro, eu vou ter mais fluido entrando do que saindo. E se eu finalmente um volume V numa região que não inclui nem fontes nem sumidouros, todo fluxo que entrar está saindo desse volume V. Temos volumes definidos por essas superfícies que eu representei aqui. E o cálculo desse fluxo vai se dar justamente, ou pode se dar justamente, pelo cálculo do divergente. O que vai acontecer é que a integral do divergente desse campo dentro de todo esse volume vai me dar esse fluxo. Esse fluxo, digamos assim, líquido no sentido, né, o que entra menos o que sai. A analogia que nós fazemos no eletromagnetismo, então, é que o efeito do campo elétrico é acompanhado com o fluxo de um fluido invisível. E vai acontecer a mesma coisa. Se eu fizer, agora pensando, um volume em torno de uma carga positiva, essas linhas de campo saem desse volume. Então eu vou ter como se fosse um fluxo para fora. Se eu tiver uma carga negativa, eu vou ter mais desse fluxo entrando. Se eu fizer numa região que não tem cargas, o que estiver entrando está saindo. Então isso vai levar a uma das equações de Maxwell, que vai nos dizer que o divergente do campo elétrico é proporcional à carga, chamada carga espacial. Um outro uso ainda do operador nabla é no cálculo do vetor rotacional de um vetor. Então, mais uma vez, eu tenho agora um vetor E, e eu vou definir um novo vetor chamado rotacional de E, e ele vai ser nabla vetorial, produto vetorial E. E, de novo, vamos usar a definição. O vetor nabla é ddx na direção x, ddy na direção y, ddz na direção z, produto vetorial
meu vetor é que é x na direção x, é y na direção y, é z na direção z. Então, semelhante ao divergente, só que agora eu tenho um produto vetorial. E a regra do produto vetorial são diferentes, né? Lembrando que aqui eu vou ter que usar a regra da mão direita, né? A expressão vai ficar um pouco mais elaborada do que a do divergente, mas de novo não é necessário decorar nada. Você pode chegar aqui e verificar esses produtos. Então, eu vou escrever rotacional de E é igual a termos x vai dar zero, né? Então nós temos os termos com x e y em x. Então, pela regra na mão direita, x e y vai me dar a direção z, yx vai me dar a direção menos z. Então eu já vou escrever dy dx menos dx dy na direção z. Outros termos que vão aparecer quando eu tiver x e z. Xz vai dar menos y, zx vai dar y. Então, eu vou escrever os termos em y na forma ddz de x menos ddx de ez. Isso vai ser na direção y. E, finalmente, os outros termos, está faltando o componente x, ele vai aparecer naturalmente quando eu tiver z e y, né? Zy vai dar menos x e yz vai dar x. Então, eu vou terminar os termos com derivada em relação a y de ez menos dy dz na direção x. Quanto a uma interpretação física comum, o divergente estava relacionado a fluxos, né? O rotacional está relacionado ao trabalho que o campo pode fazer uma partícula que se move sobre ele num percurso fechado. Então, se a gente imaginar aqui estou imaginando com essas linhas aí um campo bastante uniforme, todas as partículas nesse campo estão sob a ação de uma força que aponta para a direita. O que vai acontecer nesse caso é, se agora eu fizer um percurso, se eu fizer um percurso L nesse campo, imaginar uma partícula fazendo um percurso L nesse campo, e eu fizer o cálculo do trabalho sobre essa partícula, seja a força sobre essa partícula, produto escalar, um trecho diferencial dessa trajetória e tudo integrado, e fizer a integral de percurso fechado, estou calculando a energia que essa partícula recebeu ou entregou para esse campo nessa trajetória. Se for tudo uniforme, como eu estou mostrando aqui, isso vai dar zero, né? Essa partícula ela vai ganhar energia nos trechos do campo, nos trechos que estão apontando para cá, e perder essa energia nos trechos que estão apontando para cá nesse ciclo. Se essa integral não der zero, esse campo ou entregou energia para essa partícula ou recebeu energia dessa partícula. Isso está relacionado à transformação de energia. Uma outra forma de se ver isso mecanicamente é imaginar se eu colocar uma hélice nesse, voltando a pensar em fluidos, né? Se eu colocar uma hélice nesse campo e ele for uniforme como eu estou mostrando agora, ele não vai girar, né? As pás dessa hélice vão ter uma força para cá e ela vai tentar fazer uma rotação, digamos, horária, mas isso aqui vai esbarrar numa força contrária do outro lado da hélice e elas não vão girar. Daí a ideia de rotacional.
Quando nós vamos para a analogia eletromagnética, então, isso está relacionado como eu falei, a transformação de energias de outras formas em energia elétrica, que é, portanto, uma equação bastante importante entre as equações de Maxwell. Essa vai ser a equação que vai me dizer que o rotacional de E é menos dB dt. Então, o rotacional do campo elétrico é contrário à variação do fluxo magnético. Isso está relacionado, então, à descoberta de Faraday, que eu consigo fazer uma força eletromotriz, um potencial elétrico, a partir da variação de um fluxo magnético. Essa é a base de praticamente todas as formas de conversão de energia mecânica em energia elétrica. Um último uso que eu queria mostrar para vocês é o operador laplaciano, nabla ao quadrado de uma função, aqui pode ser escalar ou vetorial, e ele é naturalmente aplicar de novo aí o significado, né? Se o operador nabla são a soma das primeiras derivadas em relação às vários componentes, esse nabla 2f, laplaciano de f, vai acabar sendo d2f dx2, d2f dy2, d2f dz2. Então, das segundas derivadas. Laplaciano vai aparecer na equação de onda, por exemplo, quando você usa, como nós vamos ver mais à frente, as equações de Maxwell para produzir uma equação de onda, você vai mostrar que a partir das equações de Maxwell no vácuo, por exemplo, você pode chegar a nabla 2e igual a 1 sobre c ao quadrado d2e dt2. E esse tipo de equação diferencial que relaciona linearmente a segunda derivada espacial com a segunda derivada temporal é uma equação de onda, e esse termo aqui ainda é a velocidade de propagação dessa onda, no caso da onda eletromagnética no vácuo, essa é a velocidade da luz. E aí ela vale, o quadrado dela fica mais fácil, 1 sobre μ0 ε0. Ok? Espero que isso tenha esclarecido alguns usos ou relembrado, né? Isso tudo foi visto em cálculo de funções de várias variáveis. Tenha sido relembrado para a gente aplicar agora no entendimento das equações de Maxwell. Então, essa é a onda do campo elétrico. Vai haver uma onda, mesma equação para o campo magnético, eles vão se tornar inseparáveis e a gente vai apropriadamente denominar isso de onda eletromagnética. Ok? Espero então que isso tenha ajudado vocês a relembrar o uso desses operadores. Muito obrigado.